E aí, pessoal do canal, chegou em 7 dias aí nosso inversor Li Yuan de 4.000 watts nominal, 8.000 pico, senoidal pura, 60 Hz, estoque no Brasil. Recebi muito rápido mesmo, questão de 7 dias já estava aqui em minha residência. Compra no Brasil, estoque no Brasil, vocês já sabem. Despachado de uma cidade no Brasil, você não paga taxa, não paga nada, imposto de importação. Vamos logo abrir aqui. Tarcísio, o canal recebeu, alguém mandou. Recebeu nada. Aqui eu que me rebole para pagar no final do mês a fatura. Aproveitei só as condições especiais aí do desconto que a gente recebe e o parcelamento que o AliExpress divide em 6 sem juros e em 12 vezes aumenta a corra de R$10. Nunca vi uma condição boa de divisão que eles têm, que quase não aumenta nada, praticamente nada, é 10, 12 reais a mais quando você divide em 12 vezes, e aí faz a gente se lascar na paixão pela energia solar. Vejo o bichão aqui, ó. Eita, foi muito rápido. 7 dias você recebeu um negócio assim, aí. Não quero mostrar a etiqueta. 4.000 nominal, 8.000 watts pico, onda pura, senoidal. Será que esse lado é pra cima? Bom, vamos ver agora. Vamos abrir o bichão. Sei que é pesado. A giletezinha cega que o amigo troca essa gilete, Tarcísio. Tenha calma, mano. Aos poucos a gente troca. Onda pura senoidal, 60 Hz. Bruto. Estoque no Brasil, amo. É grande, viu? A câmera aí ainda tá reduzida para caber na mesa. Aí, olha a quantidade de cabo. Por que essa grossura aqui? Vai ser 2 cabos de um lado, 2 cabos do outro. Porque esse aqui eu comprei para uma finalidade específica de ser um inversor móvel. Meu Deus, é grande. E ele, como um móvel, eu preciso dele usar tipo uma bateria de caminhão, uma bateria de 220 amperes. Então foi na versão 12 volts, porque ele vai ser nosso inversor móvel de testes e para levar para alguns lugares. Então, para não andar com 2 baterias, tem que ser 12 volts. Infelizmente, o sistema de 12 volts para muita potência não é recomendável pela altíssima corrente drenada, mas para a finalidade móvel que a gente precisa, tem que ser com uma bateria só. E a gente também não vai utilizar toda essa potência, mas pessoal, é grande. A câmera está com zoom negativo e vocês não têm noção do tamanho desse bichinho aqui. 12 volts de entrada, 120 volts de saída. Esses padrõezinhos aqui, americano, tudo. Vou fazer aqui uma extensão e puxar para um padrão nacional. Isso aqui não ligo para esses padrões aqui americano que vem não, que é o que está disponível. A gente só faz uma adaptação aqui, bota uma tomada, uma saída normal aí. Eu puxo um fiozinho, um adaptador, algum conector para a gente extrair aí de forma segura essa saída com potência dele. Vamos ver o bichão aqui. Vamos ver os cabinhos que acompanham. É muito grande. Eu vou tentar botar o zoom normal aqui da câmera para agora. Tá no zoom normal. Oi, é pancada. Deixa eu pegar uma trena aqui para vocês verificarem melhor. Vamos lá, para você ver o tamanhozinho do bichinho. 39 centímetros por mais ou menos 19. Deixa eu ver aqui o reliable quantos centímetros são. 39. Para vocês terem uma ideia, meu reliable de 3.000 watts nominal e 6.000 picos são 36. Isso aqui é maior do que o reliable. De altura. Eita. Vamos abrir o bichão. 14. Eu nem liguei ainda, mas
Acho que eu já vou tentar tirar essa tampa aqui. Vamos já ver a robustez dele por dentro. Teve manualzinho. Manualzinho. Cabo, como é que vem os cabos dele? Outra. Mais outra pancada. Vai ser 2 num polo, 2 no outro. Olha. Tem mais coisa. Esse tem controle remoto, aí. Rapaz, controlezinho remoto. Vamos olhar o tipo de pilha. Uma pilhinha dessas miudinha. Muito legalzinha. Olha! Vamos botar aqui do ladinho. Tenho que aproveitar bastante esse bichinho, que a primeira parcelinha começa a ser paga agora na próxima fatura. Vem o que mais? Fusíveis e a porca que atarracha aqui os cabos. Né? Vou botar os cabinhos aqui, ó. E arrochar. Vamos ligar já ele, viu? Pra gente ver a forma de onda. Vamos só abrir um pouquinho. Olha, tem as arruelas, viu? Tá bonito isso. Eu derrubando os fusíveis, todos fusíveis, as arruelas e as porcas de pressão. Bota aqui do lado. Vamos tentar tirar a capa desse bichão. Desse gigante. Esse monstro. Vamos ver se ele sai a tampinha de cima, só com esses 4 parafusos aqui. Tem uns que tem que desmontar a carcaça toda. E rapaz, é muito grande esse inversor. Tirando o híbrido, foi o segundo maior inversor que eu já peguei. Paulada de potência. Sempre devo deixando, ainda tem estoque no Brasil, tô deixando o link com condições especiais na descrição do vídeo. Sempre deixo. Qualquer vídeo basta olhar na descrição que já tá lá a lista. Opa, isso aqui é apertar, arrochado. Sempre tem o parafuso que dá mais um trabalhinho. Mas agora eu fui. Vamos ver se dá para tirar a tampinha agora. Ou se tem mais algum. Não, acho que esse aqui não vai sair sem tirar os outros parafusos não. Acho que eu vou pausar. Esse aqui vai precisar tirar. Deixa eu olhar. O parafuso lateral. Não. Acho que essa tampa vai sair inteira. Tem que tirar pelo menos mais um. Vamos ver se é isso. Mais um de cada lado. É isso mesmo. Agora com esses 4 parafusos aí, 2 de um lado e 2 do outro, nós vamos conseguir tirar a tampa por completa. Vamos lá. Coisa rápida. Para ver um bichão desse aqui, ó. Matar a curiosidade de como é essa máquina aqui por dentro. Muita potência, bicho bruto. E ainda com controle remoto, aí mais um difícil aqui de sair. Bora. Vamos lá, bichão. É bruto. Vamos ver se agora sai. Diga que tem mais outro, não tá tirando. Não.
E aí? É bruto ou não é? Deixa eu tirar as coisinhas aqui de trás. É bruto ou não é? Eita. A única observação que eu vou fazer aqui, muito bruto. Aqui as tomadas que a gente vai ver que são todas jampeadas para dividir a potência de saída. Eu vou puxar aqui 2 fios direto aqui para fora, grossos. Vou tentar colocar aí pelo menos uns 6 milímetros e vou botar uma tomada de 20 amperes aqui no padrão nacional. Ou vou fazer uma adaptação. Vou tentar ver um local aqui onde eu consigo encaixar uma de 20 amperes aqui nele mesmo. Ou aqui, vou tentar abrir ou com a Dremel. Vou adaptar pro meu jeito, porque eu preciso. Vou meter uma tomadona de 20 amperes aqui do padrão nacional. Mas antes, né, eu vou ligar ele. Vou testar, ver a saída aí, a tensão. Deixa eu olhar se tem algum ajuste fácil aqui. Não tem algumas plaquinhas de comando aqui com ajuste. Depois a gente vê direitinho. Vamos ligar aí e ver a forma de onda. Veja pessoal, como eu não vou fazer nenhum teste de potência agora, eu vou apenas ligar nessa bateriazinha de 60 amperes, bem carregada ela. Tá top essa bateria. Dá pra gente fazer um teste aqui para ver ele ligando a forma de onda. Vou até dar um zoom negativo aqui para poder a gente enxergar mais. Vou só fazer a conexão, lembrando de quando você for conectar os cabos, utilize a arruela e a porquinha de pressão. Olha o reliável ali com ciúme, zoadando. Encaixei o cabo, botei a arruela, vou botar agora a de pressão, vou vir com o conector e dar aquele arroxo para ficar bem conectada. Terminal negativo da bateria, vou botar aqui provisório só para ligar mesmo, né? Só para fazer um teste, para deixa eu olhar se o interruptor estava ligado, fazer a conexão da bateria. Lembro de conferir o interruptor, não liguei ele direto, porque o banco de capacitor já vai dar uma porrada aí. Não uso a ferramenta correta, viu? Só por enquanto, para não ter que correr atrás da chave. Mas aqui mesmo, quando eu encostar o positivo, já vai carregar esses capacitores, já vai dar uma paulada aqui, quer ver? Mas é assim mesmo, muita corrente, banco de capacitor grande, então para carregar os capacitores ele dá essa puxada de corrente, esse estalo aí. Dá só um apertozinho aqui, que eu não vou. Deixa eu pausar para pegar a chave. Chave correta, para dar um torque aí. Só para testar mesmo. Pronto. Inversor já conectado. Deixa eu ligar aqui para ver se dá para mostrar para vocês. Tensão da bateria é 12,5 aqui. Está estabilizando a tensão, 120 volts. Vou ter que virar mais, né? Tá dizendo 12,3, mas eu vou conferir no voltímetro, no multímetro aqui. 122 na saída e 12,2 na entrada. Vamos ver o consumo em vazio dele e conferir a tensão da bateria. Vamos lá ver o consumo aí em vazio do bichinho. DC zerou em vazio 1,44 amperes. Também é muita potência essa máquina aí. 1,44. Isso mesmo.
1,44 amperes de consumo em vazio. Vamos testar agora a tensão da bateria para ver se o voltímetro ali tá alinhado. Alinhado foi boa, ajustado. Vamos ver aqui. Vamos dar uma conferida aí nos terminais. 12,27, é isso mesmo. Sei que essa bateria tá bem carregada, mas acho que não tá não. 12,27 aqui no nosso Unité e 12 no inversor. O inversor tá com 0,2 de ajuste a menos. Deixa eu conferir de novo. 12,26 e ali 12,0. Vamos agora pegar nosso osciloscópio para medir aqui na saída dele a tensão e a forma de onda. Já posicionei nosso osciloscópio aqui, como ele é emborrachado, viu? Não tem perigo, mas não faço isso não. Eu estou botando aqui porque ele é todo emborrachado, só para ficar melhor para ver. A ponta de prova está aqui, já coloquei um adaptadorzinho aqui, por enquanto é duro. Vou botar aqui, mostrar para vocês. Adaptador aí da tomada americana para tomada padrão, para poder a gente ligar uma tomada aqui e fazer a leitura. Pronto. Ele tem 4 tomadas dessa que é para fazer a divisão de carga, que 4.000 watts, pessoal, é muita potência para jogar numa tomada só. Aí você pode fazer várias saídas, ou como eu vou puxar um fio 6 mm aí e fazer uma tomada única, ou usar aí essas várias. Agora eu vou conectar aqui essa tomada e no osciloscópio para a gente já ver a onda. Já conectei aí a tomada ao nosso osciloscópio. Vou tentar até aqui ajeitar a posição para mim conseguir, para que eu possa conseguir aqui ter uma mobilidade para vocês verem melhor. E o cuidado aqui para não bater esse fio, que senão eu me lasco. Vamos lá, vamos tentar mostrar para vocês aqui. 122 volts, tensão RMS, certinho, 60 Hz, fechados, onda pura aí, perfeita, coisa linda. Todos os dados aqui, muito boa mesmo. Olha, ondinha senoidal pura. Vamos parar aqui. 60 Hz, pico a pico, 358 volts, mas o que nos interessa é aqui a tensão RMS, 122 volts, onda pura senoidal perfeitinha. Vou tentar subir mais um pouquinho aqui para vocês verem, com cuidado ali no fio. Ó, veja os dados se vocês conseguem enxergar. Estou providenciando um osciloscópio grande aí de bancada para a gente medir melhor tudo, mas esse aqui já é excelente. Esse osciloscópio é incrível, portátil. Quando eu comprei, acho que foi R$300, 299. Isso vai até 110 MHz. Dá para fazer muita coisa. É um excelente instrumento de bancada e de bolso que você leva para qualquer lugar para trabalhar com ele. E aqui você vê todos os dados. Inversor perfeito, onda pura senoidal, sem interferência, tensão certinha, 60 Hz, muito bom mesmo, incrível esse equipamento. Teste de potência vamos fazer em outro vídeo. Já foi unbox, review, abrimos, tensão de saída, medimos aqui onda pura senoidal. Só mais uma coisinha, vamos ligar ele aqui. Eu desliguei para ver a formação e estabilização da onda quando liga. A tensão crescendo aos pouquinhos aí, e aí ele já vai crescendo na senoide perfeita, estabilizou em poucos segundos. Rapidinho, pessoal, não é o foco teste de potência, mas só para não dizer que a gente não ligou, vou fazer uma judiação. A bateria de 60 amperes, eu teria
que descarregar em C20, mas eu vou dar um pico aqui com o secador de cabelo. Veja, judiação que eu vou fazer, nem tá os dois cabos e a bateria é muito fraca para fazer esse teste que eu vou aqui. Só para dar uma puxadinha de corrente aqui, esse secadorzinho para a gente ver aqui rapidinho se ele aguenta. 40, quase 40 amperes aí. 40 amperes com esse secador puxando aí do banco, não, de uma bateria de 60, a gente deu um pico aí 40 amperes, esse secadorzinho, que é pouca potência dele, só para vocês verem. Funcionou, tudo ok. Segura aí para os próximos testes. Para os próximos testes não, que aqui foi review, não foi nem teste. Considerações finais e últimos detalhes aqui desse unboxing e review. Controlezinho remoto, colocamos aqui a pilhinha, vamos atrás, compramos a pilhinha e vamos ver como é que ele funciona aqui. Se o inversor você ligar direto aqui na chave, veja, você ligou direto da chave, vai subindo a tensão, ali ó, ligou. O controle remoto não vai fazer muita diferença, ele vai ativar o relé, mas como está ligado na chave, não vai fazer diferença. Agora, você manteve desligado o interruptor aqui, e aí você ligando no controle, aí quem assume o papel total é ele. Ligou, vai subir a tensão até estabilizar, aí a chave liga, desliga, está desligada, e a função principal é do controle, ligando, já está ligada, desligando. Se eu ligar na chave, você vai ouvir o acionamento do relé, mas não vai mudar muita coisa. Quanto à dissipação de calor dele, a gente não colocou praticamente nenhuma potência, porque vai ser feito um testezinho de potência dele. E a gente notou que ele não tem um dissipador próprio nos transistores de saída. Ele usa a carcaça para dissipar o calor. Como a massa, a quantidade de alumínio da carcaça, ela não é, apesar da carcaça ser grande e essa dissipação ocorrer por toda a carcaça em alumínio, ela não é tão efetiva quanto uma massa própria ali de alumínio. Vai dissipar, tem uma ventilação muito ótima, mas para quem vai utilizar ele com a sua potência lá em cima, tipo, ele é 4.000 watts nominal. Para durar muitos inversores, o que é o mínimo recomendável? Que você use 80%, ou seja, dê uns 20% de desconto aí. E aí, 10%, 20% de desconto, você vai trabalhar tranquilo aí 3.200 watts. Isso seria o cálculo que a gente faz para trabalhar com esses inversores. Potência nominal, menos 20%. Trabalhar aí com 80%. 8 vezes 4... 32, 3.200 watts. Você trabalhando aí, forçando ele perto da potência aí nominal, você poderia colocar aqui na parte dos transistores de saída algum cooler adicional aqui para poder fazer uma ventilação forçada. Isso se você for trabalhar com muita potência. Essa seria uma dica aí, porque ele não tem aquele dissipador. Agora, a carcaça é muito grande, é muito robusto. Ele vai fazer uma boa dissipação, sim. Não excelente como deveria ter ali aquele dissipador próprio, encostado ainda mais na carcaça. Sobre os cabos, como esse é um inversor de 12 volts, a gente já tem aula aqui no canal fazendo algumas considerações de inversores de 12 volts, sistema em 12 volts, quando trabalha com potência maior do que 1.200 watts, eu não recomendo você montar um sistema off-grid para trabalhar com altíssima potência, mais do que 1.200 watts, porque, veja, um cálculo simples, você vai trabalhar no sistema 110 volts, você, para conseguir 1.200 watts na saída, você vai puxar 100 amperes do banco de bateria. 100 amperes, bote aí, no mínimo, um cabo de 35 milímetros ali para trabalhar já apertado, com folga 50 milímetros. Esses cabos que vem nele, geralmente, ele diz que é 25 milímetros. Veja, esse é 25, esse aqui é 35. E é porque não dá para ter a noção, mas de longe você não vê
a quantidade de malha nem perto desse de 25, próximo ao que o de 35. Esses cabos que vêm da China, ele vem mais borracha. E eu já vi vários relatos e já testei, quando a gente liga aí com esses cabinhos dele original, apesar que esse aqui você vai ligar os dois em paralelo, mas mesmo assim ele não vai ter efetividade de um cabo da gente aqui certificado, um cabo original de 50 mm. Eu prefiro utilizar um cabo original de 50 mm do que duas pernas dessa aqui, desse que vem, por causa da quantidade de cobre aqui não é igual ao de 25 mm certificado. Portanto, para quebrar um galho, beleza. Para o dia a dia, cabão aí, 50 mm. O consumo do 12 V é muito corrente. Porém, para nossa finalidade aqui, que é um sistema móvel, que a gente possa estar movimentando o inversor, aí tem que ser os 12 volts. Para trabalhar com baterias de caminhão no sistema móvel, duas baterias já fica muito pesado. Essas são as considerações finais do cabo. Recomenda-se usar um cabo bom, certificado aí, não esses cabos que vem nele. E é isso aí, o resto, as outras considerações aí para o teste que a gente vai fazer com ele, e a gente vai trazer outras dicas e outros detalhes. Chegou, meu povo! Dá para ter uma noção do tamanho desse inversor? Veja se vocês conseguem aí ver. Olha, se dá para ter uma noção, ele passa. É grande, olha a grossura do bicho. É muito grande, muito pesado. Ele passa aqui uns quase 4 dedos aqui do tamanho do reliable de 3000. Muito grande. Esse bichão eu gosto, por isso aviso sempre, quando tem estoque no Brasil. Os vendedores aí da China montam um estoque aqui, um armazém no Brasil, e aí botam algumas unidades. Esse aqui foi despachado do Rio de Janeiro para cá, chegou em 7 dias, não tem taxa de importação, já está no Brasil, sai via correio, rapidinho, chegou a caixinha, é aquele valor ali e acabou que você pagou no site, não tem negócio de foi tributado, não. Chegou rapidinho, estoque no Brasil. Depois de um tempo acaba, fica uns tempinhos com as unidades, quem compra, quem compra depois fica na vontade, esperando aí mais 6 meses, 8 meses, para quando voltar a ter estoque no Brasil. E a gente, por isso que quando tem estoque no Brasil, a gente às vezes também aproveita, comprei estoque no Brasil, esses dias tem umas unidades aí, 24 volts, 110, 220 de saída e soquete universal. Tem aí no link na descrição do vídeo. Abriu algumas unidades do reliable estoque no Brasil, e esse aqui, toda a linha deles também tem algumas unidades aí do de 1000 watts, do de 2000, do de 4000 e do de 8000 pico. 8000 pico, 4 nominal, 6000 pico, 3 nominal, e aí vai descendo. O dobro do pico, metade nominal. Eu sei que vai de 1000 até 8000 watts essa linha aqui. Alguns modelos aí com estoque no Brasil, só dá uma conferida. Em breve a gente vai fazer um testezão mais de potência. Nele foi um box review, apresentação, mostrando para vocês que chegou direitinho. Me surpreendi e que bom que aproveitei. Vamos lá, o salve de quem foi os 6 primeiros que chegaram que nem fogo no meio da mata e aproveitar. Deixa eu botar aqui que o bicho pesa, já tá doendo no meu braço. Eita! Vamos ver quem foi? Nosso amigo Sérgio de Ariquemes, Rondônia, grande abraço amigo. Nosso amigo Jorge Gilberto, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, também chegou cá, Deus sim, chega. Nosso amigo Felipe de Santa Catarina, também garantiu seu salve, grande abraço aos amigos. Nosso amigo Messias Santos, de São José na Tapera, Alagoas, vai. Salve. Nosso amigo Júnior Campos, lá de Cariacica, Espírito Santo. Beto César de Canoas, Rio Grande do Sul. Um abraço, amigo. Nosso amigo Sérgio Ferreira, Tribobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Olha, ele chegou. E nosso amigo Alberto Júnior de Lusiânia, nos Goiás. Grande abraço aos amigos e até aí os testes e mais dicas do inversor. Pancadão, pesadão.
Como é o nome do bicho? É um LV Yuan. Li Yuan. É isso aí, é Yuan. Valeu!